livro de Jó, capítulo 14. Enquanto os irmãos lá estão encontrando, vou estar aqui fazendo uma oração em nome de Jesus. Pode continuar sentado, tá? Em nome de Jesus. Deus soberano, Deus eterno. Meu Deus, mais uma vez subo aqui, Senhor, na tua total dependência, 100% na tua dependência. Meu Deus, fala com o teu povo, fala com a tua igreja, Senhor. Essa pessoa, Pai amado, talvez tenha orado, pedido a Ti uma resposta, Senhor. E sabemos, ó Deus, que a maior profecia é a tua palavra. Tira todo o embaraço, Senhor. Trabalha nesse coração puro, Senhor, nesse coração purificado, Senhor. Meu Deus, nessa noite, quebranta o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, permita nós sentir a tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Que a tua presença, Senhor, brade neste lugar, Senhor. Em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Livro de Jó, Jó capítulo 14, a partir do verso 7, diz aqui: porque há esperança para uma árvore que, se for cortada, brotará novamente, e o galho novo não cessará, ainda que sua raiz envelheça na terra e o seu tronco morra no chão, ainda assim, através do odor ou cheiro da água, contra a sua Bíblia aí, brotará e dará galhos como uma planta. Amém? Amém. A esperança para a árvore. A esperança. Você sabia que Jesus, Ele te ama? Você tem noção do que é isso, do que isso significa? Jesus te ama. Ele um dia largou 99 seguras, e talvez você se afastou, se desviou. Ele largou as 99 seguras e foi te encontrar. Jesus te ama. No livro de João, capítulo 3, verso 16, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho, o unigênito, ou seja, o seu único Filho, em resgate do mundo, em resgate da minha vida, em resgate da sua vida. Todo mundo tereis aflição, mas tenha de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Você não vai ver Jesus fazer uma promessa de vida fácil, enquanto eu e você viver nesse mundo, viver, ou seja, nessa é o caminho. Estreita é a porta que conduz à salvação. Ou seja, você vai ler os evangelhos e você vai entender que enquanto você, eu e você, viver nessa matéria, nesse corpo físico, não teremos vida fácil. E o reino do céu, ele é tomado com a força. Se eu e você não estiver disposto a lutar, a pelejar, a guerrear para entrar nesse reino, não entraremos. Jesus, ele promete vida fácil, mas quando estivermos na glória ao seu lado, lá ele prometeu, lá ele vai dizer que lá não haverá choro, lá não haverá pranto, lá não haverá lágrima, lá não haverá dor. Lá ele prometeu. Mas enquanto eu e você vivemos aqui, temos que entender que iremos passar por dificuldade e por situações difíceis. E muitas das vezes a gente se pergunta, fazemos a pergunta: por que
sobre tanto sofrimento é o livro de Jó. E lemos, relemos e não encontramos uma resposta plausível. Jó, ele está em uma situação difícil, mas a gente vai ver que no começo do livro de Jó, Satanás ele vai se apresentar diante de Deus. O próprio Deus ele vai dar testemunho acerca de Jó. Não foi os filhos de Jó que conviviam com Jó que estavam dando testemunho de Jó para alguém. Não foi os parentes de Jó, não foi os amigos de Jó que vai dar testemunho quanto Jó era justo, quanto Jó era reto. Mas o próprio Deus ele vai testemunhar e perguntar para Satanás: observaste o meu servo Jó, homem fiel, homem reto, homem íntegro. Na terra não há um como ele, não há ninguém como ele na terra, que se desvia do mal. Mas por Jó ser justo, pelo fato de Jó ser íntegro, Jó ele escapou, ele teve vida fácil toda a vida. Não, Jó vai enfrentar dificuldades. Jó ele vai passar por situações que não queremos passar, nem o ser humano quer passar. Mas algo que me chama a atenção é que Deus ele conhece o coração de Jó. Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então ele sabia que Jó não ia fracassar. Mas a prova de Jó vai servir para testar o próprio Satanás. A prova que Jó vai enfrentar não era para Jó mesmo, não era para Deus conhecer o caráter de Jó, não, é para o próprio Satanás. E Jó vai começar a perder os seus bens, começar a perder as suas posses. Jó vai perder tudo, inclusive a sua saúde. Mas com tudo isso, Jó, ele não vai atribuir nenhuma culpa, nenhum pecado a Deus. Jó não vai blasfemar de Deus. E muitas das vezes, quando tudo está bem nas nossas vidas, deixamos de buscar a Deus, deixamos de fazer a vontade de Deus. Mas Jó ele não para de fazer. Jó ele sacrificava constantemente, prestava culto constantemente a Deus. Jó ele não para de prestar culto a Deus. Jó ele começa a perder seus bens materiais, sua família. Satanás vai tirar tudo aquilo que Jó possuía, vai deixar Jó na miséria, inclusive a sua saúde. Mas Jó não pegou, Jó não atribuiu culpa a Deus. E quando tudo está bem em nossas vidas, muitas das vezes, quando algo de ruim acontece em nossas vidas, primeira coisa é falarmos que não queremos mais servir a Deus. Primeira coisa que vem na mente: não vou mais para a igreja, não está valendo a pena, pois eu tenho orado, tenho jejuado, tenho ido na igreja, e quanto mais eu oro, a fundação aparece, como diz o ditado. Mas mesmo assim, Jó ele não vai atribuir pecado a Deus. Por aquilo que Jó tinha, Jó vai perder. E Jó ele prestava culto, levava ovelhas para prestar culto. Era uma forma de adorar a Deus, sacrificando naquela época. Satanás quis tirar a adoração de Jó. Não passou somente em tirar os seus bens, a sua saúde, mas Satanás também queria tirar a adoração de Jó. E nos dias de hoje, Satanás está conseguindo tirar a adoração das pessoas. As pessoas vêm para o culto, mas não adoram a Deus. As pessoas estão dentro do templo, mas não adoram mais a Deus. Sabe o que é isso? Satanás tirando a sua adoração. Porque ele sabe que quando você adora, isso comove o coração de Deus. Quando você adora, isso chama a atenção de Deus. E quando você para de
chega no cenário os amigos de Jó. Os amigos de Jó vão aparecer no cenário onde Jó mais precisava de uma amizade, de verdadeiros amigos. Talvez Jó, quando vai ver os seus amigos, Jó vai se alegrar no seu coração. Chegaram aqueles que vão me confortar, os confortadores. E a maior parte do livro de Jó é composta de debate, acusações. E aqueles que vão se apresentar na chegada de Jó para confortar Jó vai permanecer calado. E quando começa a abrir a boca, começa a acusar a Jó, começa a apontar erro na vida de Jó, começa a dizer que Jó está em pecado, que é melhor Jó se arrepender, porque aquela situação não é normal. Mas Jó entende que, mesmo possuindo a fraqueza humana, Jó não tinha cometido o pecado para estar naquela situação. Jó tem essa convicção, pois ele sabia o quanto ele estava justo na presença de Deus. Se você está vivendo de uma maneira justa na presença de Deus, estão te acusando, estão te apontando, descansa, relaxa, fica tranquilo, pois se você tem a convicção de que você verdadeiramente está servindo a Deus em verdade, em sinceridade, não se preocupe com as acusações, somente continua adorando, somente continua se enchendo da presença, que mais para frente você vai ver o que Deus vai fazer em não se preocupa com as setas, com as fofocas, com as mentiras, com as acusações a teu respeito, pois Deus ele está vendo. Deus ele está vendo, não há nada oculto. E Deus ele vai permanecer calado. O que me chamou mais a atenção é o silêncio de Deus. Jó ele ora, Jó ele vai ser petulante, apesar dele não atribuir blasfêmia contra Deus, ele vai ser petulante. Jó ele vai desejar comparecer diante do tribunal de Deus e questionar a Deus. E Deus em silêncio. Deus em silêncio. Eu não sei quem já enfrentou o silêncio de Deus. O silêncio de Deus, eu creio que ele é pior do que quando você está numa prova, sentindo algo, passando por algo. O silêncio dói mais, porque você está na prova, passando um momento difícil. É pior do que tudo isso. O silêncio de Deus nos quebra. O silêncio de Deus nos desanima. O silêncio de Deus nos faz pensar em desistir, pois pensamos que Deus não está nos olhando, pensamos que está com o ouvido tampado, não está ouvindo as nossas orações. Talvez você ora, você jejuma, você clama, volta a gritar, busca, acorda na madrugada, sacrifica, obedece. E Deus em silêncio. E Deus ele no silêncio. Mas porque Deus está no silêncio, você talvez não está ouvindo, vendo, sentindo. Não quer dizer que Deus não está te ouvindo. O silêncio dele não quer dizer que ele não está ouvindo as suas orações. É um teste. É um teste, é um deserto. Deserto de nossas vidas é uma faculdade. Deserto das nossas vidas é uma faculdade. Talvez você esteja desesperado atrás de uma resposta de Deus, querendo que Deus
ele fale com você, se manifeste, envia um anjo, mande um profeta, fale algo. E Deus em silêncio. Deus em silêncio. E você, Deus, por quê? O porquê dessa situação, o porquê disso, o porquê daquilo, sem entender. Mas se você não baixar a guarda, se você continuar perseverando, você vai ver que valeu a pena. No final você vai ver que tudo isso valeu a pena. Capítulo 16, Jó vai se cansar de tantas acusações. Jó vai se cansar de tantas acusações no capítulo 16. E vai dizer para os seus amigos: se vocês estivessem no meu lugar, eu iria falar isso para vocês. A alma de Jó aflita, a alma de Jó numa situação que não dá para nós descrever. Você quer entender um pouco do livro de Jó, da história de Jó, da prova de Jó? Você entra, mergulha no cenário a qual Jó estava vivendo. Mas como podemos mergulhar nessa situação? Pega uma prova sua recente, que você acabou de viver, ou que você talvez esteja vivendo aí essa prova, e começa a comparar a situação a qual você está vivendo com aquilo que Jó passou. Porque se a gente somente lê ou vive uma história como uma poesia, a gente fica sem entender. Mas quando a gente se coloca no cenário, na situação de Jó, vivendo tudo aquilo, aí começamos a compreender, sentir a dor de Jó, sentir a aflição de Jó. Porque se a gente não se colocar no cenário, na situação, é apenas uma poesia, umas palavras vazias. Mas mergulha. Quem nunca passou prova, quem talvez não esteja vivendo prova, uma situação difícil, se coloca no cenário, na situação de Jó. Jó querendo conforto, e aqueles que vieram confortar Jó, começa a ver a situação, começa a ver o cenário, e começa a ter julgamento, começa a ter suposições, começam a supor: Jó tem pecado, Jó não quer se arrepender. Começam a apontar, a acusar Jó. É a primeira coisa, como crente está numa situação difícil, a primeira coisa que vem de fora é o pecado. Não serve a Deus de verdade. Mas o crente, ele entende, sabe que somos como o ouro. Nós somos como o ouro, eu e você, igualmente é o ouro. Temos que passar pelo fogo, e o fogo é as provações do deserto. O crente que não vive provas, o crente que não vive situações difíceis, não passa pelo cenário de dificuldade, não está vivendo o verdadeiro evangelho, está vivendo um falso evangelho. Porque quando você começa a incomodar o inimigo, ele fica furioso, atacado. Satanás, ele vai responder para Deus: mas como? Como se tu cercaste ele por todos os lados? Satanás via que já estava cercado, havia anjos guardando Jó. Deus estava abençoando Jó, tudo aquilo que Jó fazia já prosperava. E a fúria do diabo, que ele não poderia tocar em nada de Jó sem a permissão de Deus. Mas como Deus, ele tira a cerca, tira a proteção e fala: toca tudo aquilo que ele tem, mas não dele. Primeira prova: tirou tudo que Jó tinha, inclusive seus filhos, seus bens. A cerca foi tirada, a proteção foi tirada. Na segunda leva, toca na saúde dele, mas não na alma dele. A cerca foi tirada. Então Satanás teve permissão para tocar. E muitas das vezes Deus, ele deixa o inimigo tocar em
ruins? Eis a pergunta. Porque Deus ele talvez deixe o inimigo tocar, tirar. Mas aí, será que iremos continuar amando a Deus mesmo assim? Porque Jó teve todo o motivo do mundo para falar para Deus: Deus, eu não quero mais. Chega, até aqui eu vim, mas agora não aguento mais. A partir de hoje eu não te sigo. Olhando pela lógica humana, pelo intelecto humano, Jó teve todo o motivo do mundo para falar para Deus: Senhor, não quero mais. Mas será que eu e você temos esse motivo para a gente falar: Senhor, não aguento mais, não quero mais, vou parar de ir para a igreja, vou parar de te servir? Será que eu e você estamos vivendo uma prova pior do que a prova de Jó, para olhar para o céu e falar isso para Deus? Agora no capítulo 38, primeira vez que Deus ele vai se manifestar no meio de toda a situação ruim que Jó estava vivendo. Deus ele vai se manifestar no capítulo 38 até 42. Deus está falando com Jó. Só que Deus ele se manifesta em um redemoinho para falar com Jó, mas não para dar a resposta que o Jó queria. Deus ele vai se manifestar no cenário, na situação, mas mesmo assim ele não vai dar a resposta que Jó queria. Deus ele começa a fazer perguntas para Jó. Jó não estava fazendo perguntas para Deus. Agora Deus começa a fazer perguntas para Jó. As perguntas de Jó para Deus, Deus sabia de todas. Antes mesmo de Jó falar, Deus já sabia. Aleluia! Agora Deus começa a perguntar a Jó: aonde eu estava quando eu fundei o mundo? Aonde eu estava? Só aí já pegou Jó no meio. Só aí Jó já foi desarmado. Toda aquela petulância de Jó foi lançada por terra. E uma coisa Jó sabia: por mais que ele talvez estava pensando que havia esperança até para a árvore, que ela tenha sido cortada, Jó achava que para ele não havia mais esperança. Jó estava sem esperança, a esperança de Jó tinha acabado. Mas em outra situação, Jó falava que o meu Redentor vive, e por minha causa se levantará. O meu e o teu Redentor vive, e por nossa causa ele se levantará. Voltando para os amigos de Jó, sabe, aquelas pessoas que achamos que é nosso amigo, é nossa amiga, muitas das vezes está nos afastando de Deus. Muitas das vezes você está arrebentado, arrebentada, pensando em desistir. Às vezes você vem para o culto, não sente mais a presença de Deus, e você vai se desabafar com alguém, e essa pessoa vem falar para você: vamos orar, vou orar por tua vida, vamos subir ao monte, eu vou abraçar essa causa a qual você está enfrentando, passando, conta comigo, vamos orar. Aí a pessoa começa a detonar o pregador, começa a detonar o pastor, fala mal do ministério. Eu falo para você: essa pessoa não é seu amigo. Porque os amigos de Jó, ao invés de vir prestar culto em favor de Jó, sacrificar em favor de Jó, começa a apontar o erro de Jó, começa a apontar os defeitos. Não é amigo. Amigo é quando você realmente precisa, na hora que você mais necessita, estende a tua mão e te leva, te conduz a Deus. Agora aquela que te afasta de Deus, está te afastando de Deus, é pedra no teu caminho, é pedra na tua vida. Amigo vai te levar a Deus, amiga vai te
te levar a Deus, vai te conduzir a Deus, vai abraçar a tua causa, não vai acusar os teus defeitos, as falhas, não vai te apontar. Talvez por mais que Jó estivesse em pecado, não era prudente da forma como Jó estava, os amigos apontaram o erro, a falha de Jó. Era mais prudente e cultuar com Jó, e prestar culto a Deus com Jó. No capítulo 42, verso 5, Jó vai dizer que conhecia a Deus somente de ouvir falar. Jó não tinha tido experiência com Deus. E quantas pessoas estão na igreja, mas não têm experiência com Deus? Quantos passaram pelo batismo, receberam um cargo, título, mas não têm experiência com Deus? Só conhece a Deus de ouvir alguém pregar, falar, somente de ler as Escrituras, mas não tem experiência com Deus. Jó era assim. Jó ele conhecia a Deus somente de ouvir falar. E outra coisa que me chama a atenção, somente de ouvir falar, Jó era tão obediente. Imagina como foi a vida de Jó depois que ele conheceu Deus verdadeiramente. Como a vida de Jó deve ter mudado, como ele conheceu a Jó verdadeiramente. Sabe o que falta para você conhecer a Deus verdadeiramente? O que está faltando na sua vida é você ter experiência com Deus, é você conhecer a Deus verdadeiramente. Não ver fisicamente, mas sentir a presença. Começar a ter experiências. Aí a tua vida vai mudar. E muitas das vezes necessitamos de posicionamento. Muitas das vezes necessitamos de posicionamento. Olha, Jonas foi se posicionar quando estava nas profundezas, no ventre de um grande peixe. Foi aonde Jonas se posicionou. Não espere você chegar até o ponto para você se posicionar. Se posicionar na presença de Deus. E conhecer Deus verdadeiramente. Talvez essa palavra, essa mensagem esteja sendo ministrada e algum coração fecha nessa noite. Já vou encerrar a mensagem porque a hora se avança. Estava na sexta-feira retrasada, Deus estava ministrando essa palavra em meu coração. E pouco estudei essa mensagem porque Deus ele ministrou essa mensagem em meu coração. E pouco estava trabalhando, Deus estava dando revelações dessa palavra, dessa mensagem. Eu ia ministrar essa mensagem sexta-feira retrasada, mas houve um imprevisto no trabalho e eu não subo voltar de qualquer forma. Não para me agradecer diante dos outros, mas houve um momento na empresa que estava uma tribulação terrível lá, eu fiquei estressado e quase que eu tirava 5 minutinhos. Deus dá 5 minutinhos, eu resolvi aqui, quase eu fiz isso. Aí quando isso aconteceu, eu falei, não vou subir no altar. Mandei mensagem para a pastora, falei, pastora, só essa Bíblia aí, a gente vai ser um previsto aqui, eu não vou subir no altar desse jeito. É temor a Deus. E às vezes a gente está com a vida no altar, mas falta combustível. Falta lenha no fogo no altar. Às vezes você está com a vida no altar, você vem lá no culto, você ora, você jejuma, mas sabe o que falta muitas das vezes para você, a sua vida decolar? É lenha no altar. Era lenha em Levítico, era
entenda o motivo de tanta prova, tanta provação na sua vida, na nossa vida, na vida do ser humano. É porque o reino do céu, a qual eu e você nessa noite estamos aqui buscando, é tomado à força. Vai ser necessário, assim como foi necessário Jesus passar por Samaria para ter um encontro com uma samaritana. É necessário você passar por essa alternância. Hoje está bom, amanhã pode estar mal. Hoje está mal, amanhã pode estar bom. É necessário ter essa alternância na sua vida, porque o caminho ele é estreito, a porta ela é estreita, e se você não tiver hábito a guerrear para morar nesse céu de glória, não entraremos lá se não estivermos hábito a guerrear, pois é tomado a força, e lá não vai ter dor, lá não vai ter pranto, lá não vai ter choro, lá não vai ter morte, pois todas essas coisas vão ser passado. Então é necessário, assim como o ouro, passar pelo processo de purificação por diversas vezes no fogo.